Olá pessoal, eu sou o professor Joel. Hoje vou mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar no Excel ou no OpenOffice com graus, minutos e segundos, digitando numa célula só e transformando então para graus decimais, o que vai nos possibilitar depois transformar de novo para radianos e, e fazer as operações com ângulos, soma e subtração de ângulos, e cálculo bastante utilizado em topografia, cálculo do azimuth. Nós temos que fazer no Excel somente com graus decimais. Então, nossa dificuldade maior é transformar esses graus, minutos e segundos que estão no sistema sexagesimal para o sistema decimal. Depois, tendo o sistema decimal, a gente faz as operações com os ângulos de soma e subtração, as que forem necessárias, e depois, para calcular as operações trigonométricas, seno e cosseno, nós utilizamos a transformação para radianos. Para isso existe uma fórmula que transforma direto no Excel, e aí então fica tranquilo, fica mais fácil. Então, uma maneira de fazer a transformação para graus decimais é digitar numa célula graus, na outra minutos e na outra segundos. Então a gente faz a soma da parte dos graus mais a fração dos minutos correspondente a graus, ou seja, dividindo por 60. Um minuto é 1/60 de 1 grau, então divido por 60 minutos, eu vou ter a fração decimal. E os segundos, da mesma maneira, eu faço dividindo por 3.600. Então poderia digitar numa célula graus, na outra minutos e na outra segundos. Aí, somando as três, minutos dividindo por 60 e segundos dividindo por 3.600, eu teria o graus decimais. Mas eu não quero dessa forma, eu quero digitar numa célula só. Então eu tenho que digitar no formato de texto. E aí eu tenho que utilizar fórmulas para extrair esse texto e pegar o número desse texto e utilizar da mesma maneira, obter os graus decimais na forma decimal. Então, a primeira maneira que eu pensei foi utilizar então a fórmula de extrair texto. Nessa fórmula, nós temos que informar a célula de início, temos que informar a célula onde está o texto, depois o caractere de início, onde eu estou extraindo o texto, e o caractere de final. Muito bem, até aí tranquilo. Aí veio outro problema, que quando nós vamos digitar os graus, se fosse digitar sempre, se todo mundo digitasse da mesma forma, por exemplo, quando eu tenho graus menores do que 100, fosse lá 10 graus, colocasse 0, 10, símbolo de graus, aí tudo bem, eu utilizava 3 caracteres, eu peço para o Excel ler aqueles 3 primeiros caracteres e eu tenho os graus. Acontece que a maioria das pessoas não digita 0, 10 graus. Nesse exemplo, vamos digitar 10, apenas o número 10. Então, eu tenho que achar uma maneira que o Excel leia esses 2 caracteres sem ter que estar pegando sempre os 3 caracteres, sem ter que digitar 0,10 ou 0,15, qualquer número menor que 100. Ou se fosse menor que 10 ainda, por exemplo, 2 graus, eu teria que digitar, se fosse ler sempre os 3 primeiros caracteres, teria que digitar 002. Então eu pensei assim, eu vou ler, vou procurar onde está o símbolo graus e vou ler para trás. Tudo que tiver atrás de graus são os números. Então dessa maneira deu certo. Então aqui eu combinei 2 fórmulas. Eu digito, independente da maneira que eu digitar, ele vai, observem aqui, ó, eu tenho 5 graus, 150, 15, só para exemplificar, e ele leu corretamente. Aqui eu tenho a transformação para graus decimais, que é a maneira que eu vou mostrar para vocês, e aqui só estou fazendo a operação contrária para mostrar que deu certo, que o Excel interpretou certinho, fez a conta certa. Então aqui, ó, o formato de digitação
tanto faz, desde que eu coloque aqui graus, símbolo de graus, que eu utilizo a tecla Alt GR e uma tecla que no meu teclado está junto com um acento de interrogação do lado do Enter. Então, símbolo de graus, eu coloco o número, seja quantos forem, não precisa ser necessariamente 3 graus. Aí vem os minutos, sempre são 2, né? De 0 a 60. Se for 00, tem que digitar 00. 01 até 10 eu coloco sempre o 0 na frente. Então 09 até 10. E depois 11, 12 e assim por diante até 59. O símbolo de minutos, não precisa ter o símbolo. Aqui embaixo digitei 100 e deu certo. Aqui eu coloquei M e deu certo. E depois os segundos com um S no final. Não dá para ser com aspas duplas ou duas aspas, não dá certo, porque aparentemente nessa versão que eu tenho aqui, que é o OpenOffice, ele não interpreta aquele símbolo, não encontra. Bom, então eu vou mostrar para vocês a forma. Tem que entender um pouquinho de Excel, mas eu tô dando a fórmula pronta aqui para vocês. Eu estou utilizando aqui então, eu vou pegar primeiro a parte de graus, que é essa aqui para trás. Vamos olhar por partes que fica fácil de entender. Somente essa parte que está destacada. Então eu usei extrair texto. Então extrair texto a gente sempre coloca ext.texto, abre parênteses, da onde? Da célula A2, iniciando no primeiro caractere e terminando aonde? Como eu disse para vocês, se fosse sempre com 3 caracteres, eu colocava terminando no caractere 3. Aí beleza, aí pegava o número. Mas algumas vezes é um caractere só. Por exemplo, aqui 5 graus. Eu quero pegar só um caractere. Ou 15, quero pegar 2. Ou 150, quero pegar 3. Então eu tenho que dizer aonde que termina essa minha seleção. Então termina aonde? Um caractere antes do graus. Então eu coloco uma outra fórmula combinada com a fórmula extrair texto, abro parênteses de novo, informo para o Excel procurar o símbolo graus, tem que colocar entre aspas aqui para dar certo. Então porque é um caractere de texto, então aspas, símbolo graus, aspas, vírgula, em A2, procurar em A2, aliás, ponto e vírgula, não é vírgula, procurar em A2 a partir da célula 1. Ele vai dizer o que essa fórmula procurar dá. O número do caractere no texto. Então ele vai dizer que ele está lá, nesse caso aqui, é o 3. Então, porque eu tenho o número 1 no primeiro caractere, o 5 no 2, no caractere 2, e no caractere 3 eu tenho o símbolo graus. Aqui é 4, aqui é 2. Então ele vai dizer a posição do caractere graus. Só que eu não quero pegar o graus, eu quero pegar só o que está antes. Então eu faço menos 1. Então acho que ficou claro, né? Eu extraio o texto da célula A2, começando no primeiro caractere e terminando um caractere antes do símbolo graus. Pego tudo até o símbolo graus. Se for 1, vai pegar só 1. Se for 2, até 3. Então essa parte do graus, essa parte aqui é só extrair. Agora eu vou extrair a parte dos minutos dividido por 60. Então, de novo eu vou extrair texto, mais, aqui vou somar, esse dividido por 60 aqui no final, transformando para graus decimais, décimos de graus, centésimos, enfim, na forma decimal. Extrair texto da mesma célula, A2, procurando o símbolo graus. Agora eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar a primeira célula
primeira célula, depois, aliás, o primeiro caractere, depois do símbolo graus. Então eu faço a mesma fórmula, procurar aqui, graus, e jogo uma para frente. Um caractere depois do graus começa os minutos. Então ali começa os minutos. Então procuro graus na mesma célula, começando na primeira, no primeiro caractere, e coloco mais um. Um depois do graus é onde começa o meu texto que eu quero extrair. Que eu quero os minutos aqui, ó. Um caractere depois. Quantos caracteres eu quero? 2. Termina 2 depois. Aqui, ó. 2 caracteres depois. Então, eu tenho onde a posição que termina. Minutos sempre vão ser 2 caracteres. Esse é fácil. Então, eu uso a posição do graus para frente. Digito sem espaço. Se eu digitar com espaço vai dar errado, né? Peço para ele pegar 2 caracteres depois do graus. Aí vai pegar a fração dos minutos. Divido por 60. Só tenho que cuidar se for minutos menos que 10. 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Tem que digitar 0, 1, 0, 2, 0, 3 para dar certo. Senão vai dar errado. Agora a parte dos segundos é um pouco mais... exige um pouquinho mais de programação. Vamos lá. Então, a parte dos segundos, ele continua localizando graus. Só que eu vou fazer assim, ó. Então, eu vou extrair o texto a partir do graus. Como eu sei que tem 2 caracteres depois, que são os minutos, e mais o símbolo de minutos, ou M, ou espaço, eu preciso jogar 4 caracteres para frente. A posição do graus. Então, observem aqui, ó, eu tenho graus, 2 caracteres que são os minutos, mais o símbolo de minutos, ou M, ou espaço, são 4 caracteres. Dali para frente começam os segundos. Então, ali começam os segundos. Quantos caracteres eu vou pegar a partir do início do número segundos? Então aqui eu tinha outra dificuldade. Eu queria que pegasse segundos também, na forma decimal. Segundos inteiros ou décimos de segundos. Então eu teria que pegar de trás para frente para dar certo aqui, ó. Saber quantos caracteres. Às vezes eu digito 2 caracteres, às vezes eu digito 3. Aliás, 4. A vírgula e os décimos de segundos. Então eu quero que pegue todos. Como é que eu faço então? O início, já expliquei. A partir do graus, 4 posições para frente. E o final, quantos caracteres eu vou pegar? Vou pegar a partir do S. Eu procuro o S. Onde que está o S? Eu já disse para vocês que eu tive que colocar o S porque o símbolo de aspas não deu certo. Porque ficavam 3 aspas aqui e o Excel mudava para mim automaticamente, tentava corrigir a fórmula e não dava erro. Então, aspas, S, aspas, eu procuro o S, como é um caractere de texto, tem que colocar entre aspas, na mesma célula, começando na posição 1. Até aqui não precisaria ser posição 1, mas tudo bem. Então, ele vai achar a posição do S menos a posição do graus, 4 caracteres para frente, onde começa os segundos. Então ele vai dar quantos caracteres tem referente ao número dos segundos. Poderão ser 2, um só. Se for aqui 0,1 segundos, eu posso digitar só 1 segundo, diferente dos minutos lá que eu tenho que digitar o 0 na frente quando for menor que 10. Aqui eu posso colocar só um número e o S, mas é bom acostumar a digitar sempre o 0 na frente, porque aí sempre a gente padroniza a formatação. E aí então pode ser 4 caracteres, os números de 0 a 60, ou com a vírgula e os décimos, ou só 2 caracteres.
dividido por 3.600 para transformar para decimal. Pronto, aí deu certo, tá a fórmula completa aí na tela, que extrai texto do texto e transforma para graus decimais. Para não ficar muito maior do que já está o vídeo, agradeço. Quem gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal. Quem não gostou, não faz nada, ou deixa seu comentário dizendo por que não gostou, quem não gostou, pedindo suas críticas. Se criticar muito eu apago, né? É bem simples. E as dúvidas também podem perguntar lá. Fiquem à vontade. Obrigado.